Olá, cancerianos! Como estão? Espero que estejam muito bem. Vamos à sua leitura para os próximos 7 dias, ver qual é o seu momento, os direcionamentos da espiritualidade, a mensagem que precisa chegar até você neste momento, ok? Vamos lá. Para os cancerianos, o templo, já gostei aqui, já falou de espiritualidade, de essência, até de oração, talvez. Vamos ver. De você estar unido. Aqui eu senti uma energia de uníssono, não sei. Juntando a tua personalidade com a tua essência, agindo conforme a tua essência. O que mais para os cancerianos? O que precisa vir a essa leitura para o bem maior dos cancerianos? Kairos, opa, falamos de oportunidade, de um tempo oportuno. É interessante porque o tempo divino, o tempo certo, quando a gente fala muito disso, né? Tudo tem o seu tempo, né? E muitas vezes a gente fica esperando esse momento e a gente não aproveita. Não aproveita, ou às vezes está distraído, não percebe. Mas o que eu vejo é que você vai estar bem atento, cancerianos. Você vai estar bem atento porque você está concentrado, você está interiorizado. Muitos de vocês estão tendo uma vida bem voltada para o interior, para si mesmo, para o conhecimento. Vamos lá. O que mais? Para os cancerianos, castelo. Tá? Mais uma carta sobre o castelo. Castelo, o que significa o castelo? Ah, pois é. Então. Aqui assim, olha, cancerianos, eu vejo que você está tendo oportunidade nesse momento, tem alguma situação que está presente e que você orou por isso, você pediu por isso. Só que você pode estar envolvido com alguma situação, tá? Tanto o castelo, sempre me vem essa imagem de estar cercado de aparências, de estar se preocupando com o status social, com joias, sabe? Ai, como que é o nome? Com luxo, coisas luxuosas. É como se fosse uma beleza, um realizar-se na beleza, sabe? Só que é como se você estivesse sendo atraído por essas coisas de qualidade, que são bonitas. Tem alguma coisa que, assim, veja para você como que isso cabe, né? Mas a carta da sereia, ela fala muito de um canto da sereia que nos leva para o fundo do mar. A sereia, ela captura suas vítimas. Eu não sei por que ela tem esse interesse de matar as pessoas, mas lógico, é tudo muito simbólico aqui, né? Mas então, tem algo que você pediu que é o momento, ou que vai chegar esse momento, e você está distraído com aparências, com questões materiais, e é como se você tivesse enterrando a sua própria alma,
em prol dessa beleza, dessa aparência, e tá esquecendo da essência das coisas. Tá. Qual seria então o direcionamento para os cancerianos? Ó, a carta da sombra. O órfão. Ah, pois é. É sempre assim, né, gente? É interessante porque a gente se sente sozinho, por quê? Porque a gente acha que tem que ter algo de fora. Que a gente precisa de algo de fora. Claro que aqui a gente tem condicionamentos da vida, tem coisas que a gente vem viver, enfim, tudo bem. Né? Não importa como a gente chegou aqui, mas o órfão é aquele que carece de algo externo. Claro que uma criança precisa de cuidado, não estou falando disso, estou falando da gente adulto já, né? A maioria aqui do canal, que assiste os vídeos aqui no canal, tem ali entre 35 até 65 anos. É o intervalo que normalmente, a média aqui. Então, assim, às vezes a gente vai buscar fora coisas que a gente tem que buscar dentro. Então, às vezes a gente vai buscar a beleza, olha lá a flor, né? A flor, ela simboliza a beleza. E aqui a gente tem, ó, também a rosa ali. A beleza nos encanta, a beleza nos promove uma experiência estética, algo que vai além da aparência, é uma harmonia, algo que é um arquétipo, né? Quando algo é muito bonito, a gente não sabe explicar direito, né? É uma experiência espiritual a beleza, entende? Então é comum a gente ser atraído por isso, o canto da sereia. Então, cuidado, né? Porque às vezes a pior coisa que existe é a gente não saber que algo nos prejudica. Porque a gente está ali, né, vivendo a nossa vida, enfim, e a gente não para pensar, ou a gente nem percebe, talvez até intuitivamente, né, no subconsciente, mas a gente não olha para isso. Tá? Então, confirmou, né, que você está buscando fora, é um lado sombra, para preencher um vazio, para buscar uma satisfação que deveria ser da sua alma, não do externo. O que mais? Qual que é o direcionamento para os cancerianos? Carta do submundo. O que mais? A máscara. Tá? Direcionamento, mais uma carta de direcionamento para os cancerianos. Apocalipse. Aqui tá vindo muito uma energia assim de julgamento final, de algo, sabe, tipo algo feio, algo que essa sombra, né, traz de repente um preconceito, um julgamento sobre os demais, porque não é só a questão de buscar fora, né, e se satisfazer nessa busca fora. A gente começa a julgar as pessoas que não fazem isso. Daí a gente começa a ter preconceito, e daí não sei o quê, e daí começa. Aí a gente vai se juntar com as pessoas que também fazem, que buscam essa satisfação desse jeito. E daí essa pessoa traz outras sombras e vai misturando aquele monte de coisa feia, ó, submundo, né, que é território do Hades. O submundo, as coisas densas, coisas que não estão iluminadas, né? E daí o que acontece? Você vive uma vida que é uma máscara, é uma aparência,
Porque lá no fundo tem esse vazio. E você ora por isso. Então aqui o Apocalipse é como se fosse o juízo final. É o momento de você... Pois é, então veio a carta aqui do Destroyer. Então, tá me vindo muito uma energia de torre aqui. Como se fosse... quando a gente não toma atitudes para corrigir um caminho ou buscar coisas que de repente a gente tem condições de buscar outras atividades, outros comportamentos, mas a gente está encantado ali com aquele canto da sereia, ó. Então, se a gente passa batido nesses chamados da vida, se a gente não vai pelo bem, infelizmente o universo dá o seu jeito da gente entrar em contato com essa nossa essência. Eles derrubam o nosso ego, ele coloca lá no fundo do poço para a gente buscar, clamar por algo maior, algo que não dependa da gente, por uma misericórdia. É uma leitura forte aqui, tá, gente? É uma leitura que na verdade, esse é o processo, é aquela coisa, se a gente não vai pelo bem, a gente vai pelo mal, entende? E depois a gente sofre, né? Poxa, é a maior dificuldade da gente se reerguer, nossa, pode levar anos, se a gente conseguir se reerguer nessa vida, entende? E aqui não só financeiramente, mas também emocionalmente, energeticamente, questões de saúde, mental até, a gente pode ter um distúrbio, não sei, entende? Então, gente, eu vou até pedir aqui um conselho final, eu vou pedir de um outro oráculo aqui, que aqui é muito profundo esse oráculo, né? Então a gente... Mas eu vou pedir dele, sabe por quê? Porque eu acho que merece finalizar com um conselho final desse oráculo, porque vai falar na mesma linguagem. Aqui a gente tem a chama, né? Uhum. Muito bem. A união, tá? O beijo é a união. Como se fosse o eclipse. Como se fosse um casamento do teu espírito com a matéria. Então, assim, a chama, ela fala... o fogo, ele é algo vertical, ele é um elemento que sempre se eleva. Tem as labaredas, tem a sua chama, mas ela sempre vai para cima e ela transmuta os elementos que estão em contato com ela. Então é como se você precisasse entrar, acender essa chama da tua alma e se conectar com o sagrado. Tudo que é em excesso, até mesmo o belo, até as coisas boas, até mesmo ajudar os demais, a filantropia, o voluntariado, tudo que é em excesso, desequilibrado, não é bom. Então buscar esse equilíbrio, buscar o meio termo. Aqui eu recomendo para vocês uma leitura de chakras, tá? Eu faço. Quem tiver interesse é só me chamar, tem na descrição do vídeo tem o meu contato, porque a gente vai fazer uma análise de todos os setores da sua vida a nível de chakra. Qual que é o equilíbrio que a gente precisa ter em cada chakra e onde que você está vibrando, qual que é a tua polaridade, o que você precisa trazer para promover o equilíbrio. Se você conseguir sozinho, ok. Mas muitos podem precisar aqui de um auxílio. Não recomendo tanto um psicólogo, essas coisas assim. Por quê? Porque eles vão querer conversar, vai passar ali 2, 3 meses, você só falando, né? Coisas que... Enfim, mas uma leitura de chakra, ela é muito bacana, porque vai direto ao ponto, a gente identifica os nozinhos
né? E daí não vai ser uma questão de você não saber. Aí você não vai poder mais falar isso. Ah, eu não sei, não tinha trazido para consciência, né? Tudo isso. Então, olha, eu achei bem interessante a gente começar com a carta do templo e finalizar com a carta da chama, que são muito parecidas e todas elas vão para o alto. Não importa o caminho, não importa se é por essa linha, se é por essa aqui, não importa. Olha, aqui também a gente tem várias formas, né? Vários caminhos, cada um tem o seu. Por isso que é importante a gente se autoconhecer, saber o que a gente gosta, desenvolver a nossa virtude, a nossa essência, o nosso dom, o nosso talento, né? Para daí a gente poder contribuir com esse algo que é nosso, único. Mas para isso a gente precisa ter uma construção integral, né? A gente precisa conhecer várias camadas do nosso ser para ir identificando, ir se aprofundando, ir vivenciando, ir se refinando. A evolução é uma questão de refinamento. Filósofo aí, Siri Han, né? Certo? Então, essa é a leitura. Espero ter contribuído. Não posso deixar de falar sobre essa carta aqui, o beijo, né? Porque o beijo é quando duas partes se unem, né? Com prazer, com amor, com ternura, com carinho. Então, é como se fosse tanto a tua personalidade, a sua expressão única, com esse algo divino que é comum a todos nós, né? A nossa centelha, a gente tem algo em comum, isso eu tenho certeza. Nós temos a mesma centelha, a gente vem da mesma fonte, né? E em essência todos somos um, porque a gente é feito da mesma matéria, né? Certo? Então é a questão de você encontrar esse prazer, essa união da tua personalidade com o teu espírito, com prazer, com carinho, né? Com reconhecimento um do outro. E até a própria sombra, você vê que é um eclipse aqui que acontece, né? Saber integrar, saber tirar o lado bom e o lado positivo das coisas que são ruins e vice-versa, entende? Certo, meus lindos? Então é isso. Espero ter contribuído, espero que tenha feito sentido. É uma leitura profunda. Esse ciclo estou fazendo com esse oráculo que realmente é muito profundo, mas como eu já nem gosto, né, de falar desses assuntos, então fica aí para quem gostar também. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.